Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa live esta terça-feira, um tema muito bacana, política sobre drogas. Você já percebeu que a política sobre drogas ela é muito comentada, ela é muito falada sempre, épocas de campanha, toda vez que vai ter alguma movimentação de campanha, política sobre drogas ela é muito comentada nos programas eleitorais e tudo mais, mas dificilmente, passando o período eleitoral, é um tema que as pessoas continuam a falar. Na minha visão, muito é porque as pessoas têm medo desse tema, porque têm medo de se envolver e de buscar soluções. Bom, eu já tenho uma história de envolvimento com a política sobre drogas e essa noite quero compartilhar com vocês algumas experiências de pessoas que lidam no seu dia a dia com política sobre drogas. Aqui no Paraná nós temos uma Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas e ela é presidida hoje pela Eli Regina Lemos. Mais de 30 comunidades terapêuticas estão regulamentadas e fazem parte hoje da Compacta, que atende cerca de 4.800 pessoas direta ou indiretamente, considerando os acolhidos e os familiares. As comunidades terapêuticas elas conseguem atender cerca de 86% das demandas no Brasil em dependência química. E eu posso confirmar para vocês que a comunidade terapêutica ela é 10% do preço de custo de um atendimento do CAPS, que é o modelo do governo federal, implantado já há muito tempo na política sobre drogas, e ela é 10 vezes mais eficiente, ou seja, ela custa 10% e ela é 10 vezes mais eficiente do que o CAPS. O CAPS tem várias limitações. Para começar, o próprio horário de atendimento. O CAPS funciona até às 18 horas. Final de semana não abre. Você veja, numa cidade fria como a nossa, Curitiba, a partir das 18 horas, quando as pessoas começam a sentir frio, por exemplo, quem está na dependência química, no uso do álcool, por exemplo, e abuso do álcool, acaba usando o álcool principalmente à noite, para passar a noite fria, e nós não temos um CAPS aberto. Então a comunidade terapêutica vem com um modelo completamente diferente e muito mais eficiente. Eu quero aqui destacar também que a comunidade terapêutica hoje ela atende não a pessoa apenas que está na dependência química, mas também a família, os seus familiares. Entendemos que todos acabam sendo impactados pela questão da dependência química. Então a família sim adoece junto, infelizmente, com a pessoa, o familiar que está no uso e abuso da dependência química. Muita gente já entrando e participando conosco, e você pode mandar a sua pergunta, mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98848-1075 98848-1075. Esse é o WhatsApp para que você possa fazer a sua pergunta e participar dessa live de hoje. Nós teremos então duas pessoas participando. A primeira é Eli Regina Lemos, a presidente da Compacta, Federação de Comunidades Terapêuticas do Estado do Paraná, e o segundo é o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, que é o nosso querido amigo Quirino. Daqui a pouquinho também estará conosco nessa live de hoje. Aproveita agora, convida aí ao seu amigo, convida o pessoal do seu grupo de amigos, familiares, para poder participar conosco, para poder participar dessa live, fazer as suas perguntas. É um tema que interessa a todos, né? A questão das drogas afeta, infelizmente, em geral, todas as famílias da nossa sociedade. Quem que não conhece, infelizmente, alguém familiar ou muito próximo, um vizinho, alguém da sua rua, que infelizmente sofre com a dependência química. Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão participando, meu querido Alan, pastor Alan, da Compacta, Alan Alves,
Seja bem-vindo também a Olga, participando aqui, o Sidney, a Rose, Busão Curitiba, que é sucesso total. Valeu a tua participação, tá aqui com a gente, a Elizabeth também, Thiago Massolinho, Michael Jackson, o Pete Auer, muito obrigado, meu querido, Everton, J. Silva, o Pedro Freitas, Precavida participando, a Eli Regina tá aqui, ela tem que fazer a solicitação para que a gente já possa entrar com ela também, o Vitor, participando conosco aqui, enfim, já tem uma galera na nossa live, e hoje um tema muito importante que é a política sobre drogas. Então, como é que o Paraná, como é que Curitiba tem lidado com isso? Como é que tem sido a relação das instituições, das comunidades terapêuticas, da própria federação da Compacta, com a Prefeitura Municipal de Curitiba, o governo do estado, o governo federal? Então, são algumas das perguntas, alguns dos temas que nós iremos trabalhar nessa live de hoje. E o que o governo federal tem pensado na relação política sobre drogas e comunidades terapêuticas? Como trabalhar isso, como desenvolver? Já falei um pouquinho, né, da diferença das comunidades terapêuticas, da metodologia de atendimento, comparando com os CAPs. Então, são 10 vezes mais eficiente a comunidade terapêutica, em compensação, o CAPS 10 vezes mais caro, né? Então, a terapêutica ela é muito mais eficiente e muito mais barata do que os atendimentos de CAPS. Olha aí quem já está com a gente, Eli, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda à nossa live. Muito bacana tê-lo conosco. Obrigada pela oportunidade. Quero cumprimentar a Amanda também, as crianças, dar boa noite para eles também. Eu sei que eles estão presentes também, né? Sim. E vamos ter muitas novidades aí, vamos conversar muito hoje. A Eli, que é presidente da Compacta. O que é a Compacta, Eli? Então, a Compacta é a Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas. Nós atuamos aí no estado do Paraná. Nós temos em torno, como você já citou, em torno de 30 associadas e temos várias pré-associadas, totalmente regulamentadas, certificadas, para poderem estar participando aí de todas as políticas públicas, né, que estão vindo aí ao encontro das comunidades terapêuticas. Nós temos um papel fundamental dentro das comunidades terapêuticas, porque nós estamos num momento de pandemia, como é o nosso tema, né? A comunidade terapêutica nesse momento de pandemia, e a Compacta vem de encontro a esse momento para reinventar a comunidade terapêutica, para fazer com que a comunidade terapêutica realmente ela tenha um serviço de excelência. Nós fomos, através da portaria 340, nós fomos regulamentados, né, como serviço, atividades e serviços essenciais. Então, nós não podemos deixar por menos, né? Nós temos que ser um serviço essencial, como nós já temos esse histórico de atendimento a essa população vulnerável, essa população que sofre com o uso e o abuso da substância, né, do álcool e da droga. Nós temos que fazer o quê? Como Compacta, nós temos que fortalecer essas comunidades terapêuticas para que não ocorra uma infecção do coronavírus dentro da comunidade terapêutica. E hoje, graças a Deus, nós temos um histórico maravilhoso nesses meses que se passaram de pandemia, porque acredito que o doutor Quirino vai falar isso também, mas eu vou antecipar essa fala dele e depois ele bate o martelo. O que acontece? 11 mil pessoas são contratadas pela Senapred. E dessas 11 mil pessoas, apenas 34 pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Uau. Então, é uma coisa que nós podemos dizer que a mão de Deus está abençoando as comunidades terapêuticas, porque o risco está em todo lugar, né? Pode acontecer. Mas, graças a Deus, nós estamos trabalhando, nós estamos orientando através da portaria 340, ou como acolher, de que forma acolher, sabe? Todo o protocolo de manejo para que não ocorra essa infecção, a cartilha de orientação,
da Senapred também tem sido muito efetiva nas nossas orientações para as comunidades terapêuticas. Por quê? Porque vai dar o passo a passo de como nós temos que agir com o acolhido daí. Ele já está acolhido, então o que vamos fazer com ele para que não ocorra infecção? Então vamos usar todas as orientações, todos os protocolos de manejo ali, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento, vamos fazer o isolamento por 14 dias, aquelas que têm condições de fazer, que têm estrutura física para fazer esse isolamento, aquelas que têm condições de que a família faça o teste do Covid e daí já não precisa desse isolamento. Então, toda a portaria, toda essa orientação da cartilha, o que aconteceu? Nos primeiros meses, gerou uma demanda reprimida. Aí a Compacta entra, né, em ação juntamente com você, para quê? Pedindo para você, para que você nos oriente, nos ajude para conseguirmos doações para essas comunidades. Porque, assim, a dificuldade veio para todos. Ninguém estava preparado, né? E as comunidades, como você falou no início, nós atendemos em torno de 40 a 50 pessoas. Como que nós vamos fazer para atender essas pessoas sem recursos, sem doação, sem nada? Parou tudo, né? Vamos conversar com o Thiago Ferro. Vamos lá ver se ele dá uma força para nós. E hoje, assim, eu queria até aproveitar que a gente... Essas pessoas estão isoladas, né? Isso. Mas muitas recebem o atendimento da saúde do município e precisam, inclusive, de alguns medicamentos. Isso. Então, ouvindo a Compacta, ontem nós protocolamos uma sugestão ao município para que houvesse uma facilidade na entrega do medicamento, inclusive do atendimento dessas pessoas, para que elas não tenham que, nessa época, ir para uma UPA, que é foco de doença, e depois talvez vir com vírus para a comunidade que está isolada com 40, 50 pessoas. Então, quando a gente tem um número de mais de 11 mil pessoas atendidas por comunidades terapêuticas no Brasil e apenas 36, se eu não me engano, você 34. Disse, 34 foram contaminadas, o município de Curitiba tem que fazer a sua parte, e é por isso que nós fizemos essa sugestão ao município, para que a saúde também possa entender dessa forma o município e atender as comunidades terapêuticas de uma forma conforme os protocolos, inclusive, que o governo federal tem passado. E aí entra a responsabilidade e o papel da Compacta, que é tudo que você está falando, né? Eu quero puxar só um pouquinho, que você saiu acelerando. E é muito legal, mas para que as pessoas possam... muita coisa para falar. É muita coisa, mas assim, vamos respirar e vamos pensar, talvez, quem ainda não conhece de fato a Compacta e como funcionam as comunidades terapêuticas. Eli, a gente sabe que muitas comunidades terapêuticas são ligadas a igrejas, através de doação, de serviço voluntário e tudo mais. Mas hoje, a política sobre drogas, o atendimento de assistência social no Brasil, existe uma regulamentação muito rígida. E aí é muito importante, como presidente da FAS, eu visitei inúmeras comunidades terapêuticas, e umas muito bem estruturadas, cumprindo toda a regulamentação exigida, e outras cheias de boa vontade. E aí que a Compacta tem feito toda a diferença, né, Eli? Aí que entra a Compacta, porque qual é o nosso objetivo? É regulamentar, qualificar e fortalecer as comunidades terapêuticas. Então, quando a gente está regulamentando aquela que não tem aquela estrutura física necessária para trabalhar, que não tem aquela estrutura de pessoal, a equipe mínima, nós vamos com a Compacta e ajudamos para que essa comunidade ela seja regulamentada, qualificada e fortalecida para ela vir a pleitear, né, convênios tanto de órgãos municipais, como estaduais, como federais. Então, a comunidade, ela estando regulamentada, ela tem acesso a várias portas. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco como Compacta. E faz a diferença esses convênios, por exemplo, você citou Senapred. O que é Senapred, Eli? E o que são essas 11 mil contratações que você falou? Então, a Senapred é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Ela tem um edital hoje, o 17 de 2019, onde ela contrata serviços. Ela contrata vagas para que as comunidades terapêuticas possam atender
a usuários de álcool e de droga sem custo. Então, a Senapred, ela banca, ela encaminha esse recurso para a comunidade terapêutica e a comunidade terapêutica atende esse público que necessita. Essas Então, 11 mil vagas são atendimentos que são feitos sem custo para o usuário. entendi. Né? E a Compacta vem de encontro a esse cenário aí, fazendo com que as comunidades consigam se regulamentar para poder participar desses convênios, desses editais e receberem esse recurso para atender. Eli, conta um pouquinho como é que funciona o processo de internamento de uma pessoa na dependência química, de um tratamento em comunidades terapêuticas. Como é que funciona? Qual o custo disso? Que tipo de atividade, que tipo de atendimento que essa pessoa vai ter e qual o período, em média? Eu sei que dá uma diferença, às vezes, de tratamento de uma comunidade para outra, mas explica, em geral, como é que funciona. Então, a comunidade terapêutica, ela trabalha em regime voluntário. A pessoa só vai ser acolhida se ela quiser fazer o tratamento. Num período de 3 a 9 meses. Esse período vai variar de comunidade para comunidade. Toda comunidade terapêutica tem um plano de acolhimento, onde ela vai, nesse plano de acolhimento, ela vai ter um cronograma de atividades e ela vai estar desenvolvendo no cidadão que está ali, naquele usuário que está ali, no acolhido que está ali, que é o nome que a gente usa, né? Para a pessoa que entra na comunidade terapêutica, é um acolhido. Ela vai criar um dia organizado para essa pessoa. Ela vai fazer com que essa pessoa, daquela vida desregrada, volte a ter uma vida regrada. Ela vai fazer com que essa pessoa mude o estilo de vida dela. Mas como que eu vou fazer para entrar dentro da comunidade terapêutica? A busca pode ser espontânea, a busca pode ser através do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, a busca pode ser pelo CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, a busca pode ser através de centros religiosos, através de amigos, né? De diversas formas. Então, a pessoa chega até a comunidade terapêutica, vamos dizer assim, encaminhada. Eu costumo dizer, ela chega encaminhada por Deus. É Deus que coloca ela lá dentro, é o momento dela, ela entra. Muitos, naquele momento, não aproveitam, porque a recuperação é um processo, né? Mas pode ter certeza que alguma coisa, uma sementinha, é lançada ali na cabeça dela e lá na frente ela vai lembrar e vai retornar e vai conseguir dar a volta. Então, assim, a comunidade terapêutica, ela trabalha no modelo voluntário até 9 meses, com uma equipe mínima. Então, ela pode ter um assistente social, ela pode ter um psicólogo, ela pode ter o coordenador, o educador, né? Trabalhamos o regime voluntário, por quê? Porque trabalhamos totalmente diferente de hospital, de clínica. Por isso, essa questão do grande atendimento que a gente tem, 86% nós atendemos. Por quê? Porque nós trabalhamos 24 horas com esse acolhido. Realmente, nós tiramos aquela pessoa da exclusão, daquela situação desesperadora e trazemos para a vida de novo. Nós mudamos o estilo de vida dela. E é dentro da comunidade, resgatando os papéis sociais, é dentro da comunidade criando uma micro-sociedade para que ele possa desenvolver esses papéis sociais, para que quando ele saia, ele dê conta da sociedade maior aqui. Porque, infelizmente, quando ele começa a fazer uso da substância, tudo que ele promete, ele não cumpre. Tudo que ele planeja, ele não executa. E a comunidade terapêutica resgata esses valores, resgata todo esse sentimento de pertença nele para que ele consiga resgatar a autoestima e realmente dar conta da vida dele novamente. Muito legal, Eli. Olha, o desregamento causado pela dependência química, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Por que eu passo pelas ruas de Curitiba e às vezes vejo uma pessoa meio-dia, 1h da tarde, sol quente, dormindo na calçada largada? É exatamente o desregramento. Às vezes a pessoa usou, por exemplo, o crack durante a noite inteira, durante um dia, 2 dias, até que chega uma hora que o corpo dá um boot, precisa dormir, e aí entra nessa condição. Então, a comunidade terapêutica ela acaba oferecendo não apenas o resgate físico,
que é a questão direta da influência da química no corpo humano, mas também trabalha a área emocional, a área psíquica, né? Algumas comunidades terapêuticas também oferecem o atendimento espiritual, mas eu quero ir num ponto direto que é a questão da família. Porque a gente sabe que... eu lembro de um caso, Eli, que eu atendi no SIC, de um rapaz que eu fui visitar a mãe dele e ela falava assim, a cada 10, 15 dias ele vem aqui em casa para trocar de roupa e tomar banho. E quando ele entra no chuveiro, eu tenho que cortar o sabonete ao meio e tenho que dar uma tampinha de shampoo, porque ele, durante algumas vezes, fugiu pela janela do banheiro nu, com sabonete e com shampoo para trocar por uma pedra de crack. Então, acaba que quantas mães foram violentadas, espancadas, infelizmente, por um filho na dependência química. A família adoece junto. E eu tenho visto que muitas comunidades terapêuticas têm trabalhado também a cura dessas famílias. E depois a reinserção familiar do dependente químico junto à família. Como é que funciona esse trabalho aqui no Paraná? Quando você falou ali a questão do... Nós trabalhamos o indivíduo por inteiro, né? É o biopsico, sócio-espiritual e o ambiental agora. Né? Então, é uma visão holística mesmo, né? E a família entra dentro dessa visão. Por quê? Porque é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha ninguém de família, não exista. Né? Ele está sozinho no mundo. Mesmo aquele que está ali em situação de rua, sempre tem um parente, sempre tem alguém, um familiar, que acabou se afastando porque não tinha condições de ficar perto, mas existe essa família. Então, nós temos que resgatar essa família, porque trabalhar sem a família fica bem difícil o tratamento, sabe? Fica bem difícil essa questão do acolhimento, porque a família é a base para dar certo ou não. Né? Eu costumo dizer assim que é o alicerce né, do tratamento é a família, porque ele vai buscar na família, ele necessita desse amparo familiar. Não adianta a gente dizer, não, olha, vamos resgatar o teu sentimento de pertença, você é um indivíduo, você é um... Não, você faz parte daquela família. E você, muitas vezes, eu costumo sempre falar, porque eu faço muita entrevista, né? A avaliação inicial. Então, o que acontece? Muitas vezes vem a família, a vontade que dá é dizer para a família, fique você aqui, eu vou orientar você, eu vou capacitar você, eu vou fazer com que você conheça o que é a dependência química, e daí depois nós vamos acolher ele, para aí orientar ele, né? E trazer ele para a vida novamente. Porque muitas vezes ele é só o grito da família. A família está tão doente que ele é o grito da família. É a expressão da desestrutura familiar, infelizmente. Eli, o nosso tempo está correndo aqui. Está acabando, mas então, vamos para frente. Então, sem as famílias, não tem como dar o primeiro passo. É a família que vai dar o primeiro passo para essa mudança. Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho bem importante. Né? Ali, como presidente da FAS, a gente lutou muito para que as comunidades terapêuticas fossem reconhecidas no município de Curitiba. Antes de assumir a presidência da FAS, ainda como vereador, a gente apresentou ao prefeito Rafael Greca várias propostas. Visitamos, inclusive, com a Compacta, uma comissão que trata sobre isso na Câmara Municipal. Fomos a Santa Catarina, a Blumenau, os modelos que existem no Brasil para que Curitiba pudesse recuperar, inclusive, o tempo perdido que muitas vezes não reconheceu as comunidades terapêuticas. Você falou sobre 11 mil vagas da Senapred a nível Brasil, eu não sei quantas são para o Paraná, mas a minha pergunta é como é que está o município de Curitiba em relação às comunidades terapêuticas, a participação do município de Curitiba, inclusive na contratação dos serviços? Então, é muito difícil, né, a gente encontrar uma pessoa em situação de rua que não seja dependente químico. É muito difícil. E essa pessoa em situação de rua com o uso de substância é o nosso histórico de tratamento das comunidades terapêuticas. Quando você entrou na gestão lá da FAS e mudou esse olhar, começou a olhar para as comunidades terapêuticas e realmente
fez a diferença, Tiago, porque você não faz ideia. Quando você entrou, foi um divisor de águas para as comunidades terapêuticas. Porque antes nós estávamos no limbo. Nós estávamos na incerteza, nós não éramos reconhecidos, era um estado de indecisão. Porque com a tipificação, as comunidades foram excluídas. E daí nos colocaram lá, não, vocês são promoção à saúde, vocês vão fazer parte da rede de atenção psicossocial, da RAPS, não fazem mais parte do SUAS, né? Só na teoria, porque na prática nunca funcionou, nós nunca pertencemos à RAPS, né? Nunca fomos vistos dentro da RAPS. Então, com a sua vinda, foi encontrado maneiras de atendermos essa população em situação de rua com dependência química pelas comunidades terapêuticas. Porque informalmente nós já atendemos há 40 anos. Mas sim, você conseguiu, graças a Deus, nós agradecemos dia e noite essa tua conquista, essa tua vitória, porque você conseguiu fazer com que isso fosse atendido formalmente. Nós conseguimos, você fez lá na tua gestão aquele encaminhamento para o edital número 18, né, de 2019. Agora, em julho, nós assinamos esse convênio, essa parceria, esse termo de colaboração, e já estamos atendendo essas pessoas. Então, isso aí, graças a essa visão tua, mostrando que realmente o serviço público, a administração pública, ela pode ser mais ágil, ela pode ser resolutiva, pode se encontrar caminhos para usar a comunidade terapêutica que já tem todo esse histórico, tem todo esse know-how para atender essa população que ela já atende, informalmente. Né? Teve também a questão que você deu encaminhamento lá no plano emergencial, de auxílio emergencial de 180 dias, para que a gente atendesse também essa população. Está em processo, estamos finalizando para a assinatura desse contrato também. A questão das emendas, eu teria 1000 coisas para falar, mas eu sei que o tempo está acabando. Mas a questão das emendas municipais, a questão da certificação do Conselho Municipal de Assistência Social, isso aí foi muito importante para as comunidades terapêuticas, porque com essa certificação, o que nós conseguimos? Nós conseguimos ter acesso novamente às emendas municipais, às emendas federais. Sim. A certificação só se deu porque você olhou para esse público do acolhimento institucional e disse, mas por quê? Se vocês já fazem esse serviço, por que vocês não atendem como acolhimento institucional? E daí, se a pessoa sentir o desejo, na voluntariedade, quiser um plus, vocês colocam ela no tratamento. Pronto. Era muito simples de resolver, mas é uma questão humanitária, sabe? É uma questão de boa vontade, de olhar o outro que sofre e dizer, não, vamos fazer algo, vamos realmente fazer, vamos parar de enrolar, e vamos fazer. Então, para mim, uma alegria, eu acho que até um legado na história de Curitiba, na presidência da FAS, poder reconhecer o trabalho das comunidades terapêuticas através, inclusive, da organização, da orientação, da mentoria da Compacta, que possibilitou fazer esses editais, esses convênios e esse reconhecimento. Eu preciso agradecer do fundo do meu coração, Eni, porque através da Compacta nós conseguimos, inclusive, disponibilizar vagas para os nossos mutirões Curitiba que não dorme, que a gente realiza mensalmente na Rua Barbosa, e muitas pessoas saíram das ruas, da dependência química, porque as comunidades terapêuticas abriram as portas, e aí que a gente precisa entender a sensatez que há quando o poder público se dispõe a servir as instituições, as OSCs, as comunidades terapêuticas que prestam um bom serviço, um serviço de qualidade. Então, de mãos dadas, a gente consegue ir além, consegue fazer melhor, com mais qualidade. Então, na verdade, eu que preciso agradecer, em nome do município, em nome do nosso próprio prefeito, que deu toda a liberdade para que a gente pudesse trabalhar dessa forma. Eu agradeço muito, Eli, a tua participação. Eu sei que a gente tem muito mais assunto para falar, é tanta coisa. Tem muita coisa. A gente tem muitos sonhos ainda, a gente ainda tem muito para conquistar, isso é bacana. Então, houve avanços? Sem dúvida que houve. Mas quando a gente fala sobre política, sobre drogas, a gente sabe a dimensão que é, o quão grande é esse tema e o quanto muitas vezes as pessoas fogem e correm de tratar, de olhar olho no olho e de falar sobre isso.
Eli, muito obrigado. Eu que agradeço e eu quero dizer que nós estamos no caminho certo, você pode contar conosco e nós estamos seguros, porque sabemos que podemos contar com você também. Muito Boa obrigado. noite, muito obrigado pela oportunidade. Como compacta, eu deixo aberto as pessoas que tiverem necessidade, que nos procurem, né? Estamos Perfeito. a postos, não importa o horário, para dar orientação, para poder caminhar junto e fazer a diferença. Muito legal. Obrigado, Eli. Eu vou deixar o meu número de WhatsApp. Qualquer pessoa que tenha dúvida, que queira entrar em contato, que queira ter mais informações da Compacta, 9888-4888-1075. 988-48-1075. Ah, eu quero conhecer mais da Compacta, quero o telefone da Compacta, quero conversar com Eli. 98848-1075. Obrigado, Eli. Vamos receber o nosso secretário nacional agora, Quirino. Já deve estar aqui com a gente. Quero falar um pouquinho sobre, então, o currículo do Quirino. Ele é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas no Ministério da Cidadania. Já foi coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas no Ministério da Saúde e grande defensor da vida. Então, essa secretaria que hoje está no Ministério da Cidadania, com o nosso secretário Quirino, conheço pessoalmente. O Quirino, que é um querido. O Quirino, que a gente teve a oportunidade de estar com ele algumas vezes lá em Brasília. E a gente precisa entender como é que o governo federal tem encarado, então, a questão da política sobre drogas. A gente já tinha, em governos passados, a gente vê assim, a política sobre drogas sendo colocada de um lado para o outro, muitas vezes forçada de um ministério para o outro, e parecia que, na verdade, não estava querendo que fosse, de fato, efetivado algum programa, uma política sobre drogas eficiente. Infelizmente, esse é o sentimento que eu tenho e de muitas pessoas que lidam com isso em todo o Brasil, sua política sobre drogas. Infelizmente, é assim que tem funcionado. Mas o governo, esse novo governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro, desde o início, tem trabalhado de forma diferente. É por isso que a gente convidou hoje para estar conosco nosso querido secretário Quirino. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, secretário? Boa noite, vereador. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus, eu vou bem. E você, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem por aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de podermos conversar na noite de hoje. Muito obrigado. Muito legal. Secretário, eu conversava agora com a Eli, que é presidente da Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas. Falamos um pouquinho sobre o trabalho das comunidades terapêuticas, a eficiência do serviço das comunidades terapêuticas. E eu, antes de você entrar, fazia um relato, talvez, da história da política sobre drogas no Brasil, que foi muito diferente nos governos federais anteriores, passando de um ministério para outro, empurrado, jogado, não sei bem o termo, mas que com o governo do presidente Bolsonaro, de fato, a política sobre drogas tem sido encarada de frente, com a real vontade de trazer programas eficientes, de trabalhar com vagas de fato nas comunidades terapêuticas. Isso tem feito toda a diferença. Conta para a gente um pouquinho, secretário, como é que o governo federal hoje lida, pensa e trabalha sobre a política sobre drogas. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador Tiago. Muito bom estar com você aqui. Enfim, nós já tivemos várias ocasiões juntos. E estar aqui com você novamente, para mim, é um motivo de muita alegria de estar aqui com todos os amigos aí de Curitiba que estão nos acompanhando nessa noite. Hoje, o Brasil vive, na verdade, um momento muito especial na área de políticas públicas sobre drogas. Isso porque, vereador, no ano passado, 2019, foi publicado o que é considerado, então, a nova Política Nacional sobre Drogas. Foi publicada por meio de um decreto presidencial no mês de abril, e logo na sequência, no mês de junho, foi publicada a nova Lei de Drogas. Então, são duas novas normativas que se alinham entre si, buscam dar respostas mais efetivas, respostas que possam trazer resultados mais positivos na área de política sobre drogas no Brasil.
nós sabemos que a Polícia sobre Drogas ela acaba tendo as suas ações em várias frentes, e essas normativas, então, passaram a orientar o trabalho do governo federal nessas várias frentes, então, de ação. Falando, por exemplo, na área de redução de oferta de drogas, na área de repressão, o governo federal tem trabalhado de um jeito bastante contundente. Acho que os amigos têm acompanhado. O governo federal tem tido, por meio da ação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, nós temos tido resultados muito importantes na apreensão de drogas. Nós temos conseguido bater recordes históricos na área de prevenção, na área de apreensão de drogas no Brasil. Nós também conseguimos aprovar uma lei no Congresso Nacional ano passado que facilita a descapitalização do crime organizado ligado ao narcotráfico, com o objetivo, então, de enfraquecer o crime organizado, e conseguimos recursos, então, esses recursos que são tirados do crime organizado, nós pegamos esses recursos e estamos colocando agora nas ações de enfrentamento às drogas, na área que nós chamamos, então, de redução de demanda de drogas, que é a área de prevenção, cuidado e tratamento, reinserção social, de dependentes químicos, nós também mudamos de um jeito bastante importante as nossas ações. Na área de prevenção, nós temos realizado várias ações distintas daquelas que vinham sendo realizadas até então. Temos trabalhado com o PROERD, que é um programa realizado pelas polícias militares em todo o Brasil. O governo federal fechou uma parceria importante com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. Temos realizado uma série de outras ações. Na área de cuidado e tratamento, vereador, nós abandonamos uma política que antes, de maneira completamente equivocada, era centrada única e exclusivamente em ações de redução de danos, ou seja, eram ações que visavam basicamente a diminuição de problemas que as drogas causam para as pessoas, e nós fomos além. O que nós buscamos hoje, então, com as nossas ações do governo federal, pautados, então, nessas novas normativas, é ajudar as pessoas a pararem de usar drogas, se manterem abstinentes e buscarem um processo de efetiva recuperação. Nesse caminho, então, nós passamos a trabalhar com as comunidades terapêuticas, ampliamos o número de vagas ofertadas. Até 2018, o governo federal financiava 2.900 vagas, nós passamos para 11.000 vagas no ano passado, e esse ano estamos com o edital aberto para que possamos chegar ao financiamento por parte do governo federal de mais de 20.000 vagas. Estamos trabalhando também com entidades importantes que trabalham na perspectiva da mútua ajuda e apoio familiar, como Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, enfim, são várias entidades extremamente importantes que nós temos hoje a felicidade de termos como parceiros. Estamos trabalhando também em cooperação com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon, que são os grupos das famílias das pessoas com dependência química que estão em processo de recuperação. Temos algumas ações na área de reinserção social, enfim, nós mudamos completamente as ações de tratamento e reinserção social para que nós pudéssemos ofertar, então, para as pessoas que precisam de cuidado e para as suas famílias, ações mais efetivas e que possam ajudá-las efetivamente a saírem das drogas e terem uma vida mais plena, uma vida efetivamente cidadã. Muito legal. Doutor Quirino, conversando conosco sobre política sobre drogas, a redução de danos, que era uma política do antigo governo e que, na verdade, foi usada, o pessoal usa muita referência da Holanda, dos cofres de maconha, que hoje não se libera mais que o alvará possa ser renovado, porque já há um reconhecimento de que esse modelo foi frustrado. E no Brasil, houve várias instituições, como as que o senhor citou, de que já vem trabalhando muitas vezes sem ter o reconhecimento e a parceria com governos municipais, estaduais, federais, mas que esse governo federal reconhece, chama para perto e trabalha junto. Você acredita, secretário, que essas comunidades, vamos falar, por exemplo, das comunidades terapêuticas aqui no Paraná, muito bem organizadas e lideradas pela federação, pela Compacta, aumentando a quantidade de vagas de 11.000, agora já vai para 20.000, a condição da dependência química no Brasil, ela vai mudar
as famílias começam a ter mais esperança, porque já na repreensão já é recorde de apreensão de drogas. Né? Aí a gente está falando agora da reinserção social, de tirar as pessoas da dependência química. Um modelo que vem pensando, então, de ponta a ponta, de fronteiras com os outros países e da reinserção com a família lá na frente. Então, de fato, tem trabalhado cada um dos passos da questão da política sobre drogas. Você acredita, por exemplo, o modelo da Cruz Azul, né? É muito bem estabelecido aqui pertinho da gente, Blumenau, Santa Catarina. Eu mesmo estive lá, junto com a Compacta, trazendo esse modelo para Curitiba, replicando aquilo que já acontece há muitos anos. A gente está falando de 10, 20, 30 anos de um modelo que no início da live, secretário, eu falei, as comunidades terapêuticas são 10 vezes mais eficientes, por exemplo, do que os CAPs com um custo de 10%. Então, se faz muito mais com muito menos. Você acha que colocando combustível agora, enchendo o tanque das comunidades terapêuticas, dessas instituições, elas vão poder fazer muito mais pelas famílias no Brasil? Eu não tenho dúvida, vereador. Na verdade, as comunidades terapêuticas têm uma história de prestação de importantes e fundamentais serviços para a sociedade brasileira há mais de 5 décadas, né? Só para quem está nos ouvindo possa ter uma ideia, né? Porque muito se fala que agora o governo federal só coloca recurso em comunidades terapêuticas, o que, na verdade, só para que as pessoas possam entender um quantitativo, uma comparação, para o financiamento público, então, por parte do governo federal, das outras entidades que compõem essa rede de assistência às pessoas com dependência química e transtornos mentais no Brasil, o governo federal gasta cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais todo ano, né, financiando os serviços que compõem a rede de atenção psicossocial, a famosa RAPS. Quando nós pegamos o financiamento para as comunidades terapêuticas, mesmo depois de nós quadruplicarmos, então, o financiamento, chegando agora a 11 mil vagas, nós gastamos cerca de 150 milhões de reais. Ou seja, quando nós comparamos 1 bilhão e 500 milhões de reais para o custeio de CAPs, unidades de acolhimento, residências terapêuticas, quando nós comparamos esse investimento com 150 milhões de reais que colocamos hoje nas comunidades terapêuticas, nós acabamos evidenciando justamente isso que você nos disse. Ou seja, nós temos um investimento, né, que estamos aumentando, mas ainda é pequeno quando comparado com o investimento no restante da rede, e os resultados são extremamente importantes, mostrando que investir com as terapêuticas, pensando em política pública, é barato e é muito efetivo. Então, o caminho, né, trilhado pelo governo federal agora, o trabalho em parceria com as comunidades terapêuticas, é extremamente custo-efetivo e tem ajudado muito nesse processo de recuperação das pessoas com dependência química. Agora, o que nós estamos buscando, né, vereador, é chegarmos, então, mais próximos dos nossos parceiros na ponta. Agora nós estamos realizando um trabalho com os gestores estaduais, nós criamos uma instância na política pública sobre drogas no Brasil, chamada Comissão Intergestores Bipartite, que reúne o gestor federal e os gestores estaduais, para que nós possamos, então, pactuar ações, alinharmos ações, executarmos em conjunto, monitorarmos essas ações. E estamos agora começando também um trabalho com os municípios, por intermédio de uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, com a CNM. Com isso, então, o nosso objetivo é chegarmos ainda de um jeito mais potente com as nossas ações nos estados e municípios, em prol do cidadão, em prol das pessoas que estão precisando e das suas famílias. Você pode participar da nossa live, mandar um WhatsApp para o 988-48-1075. 988-48-1075. Secretário, no último ano eu fui convidado pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a assumir a pasta da assistência social na presidência da Fundação de Ação Social do município de Curitiba. E a gente conseguiu fazer exatamente essa interação e reconhecer, por exemplo, o trabalho das comunidades terapêuticas aqui no nosso município, através de editais, de convênios, que nunca tinha acontecido antes na história. Então, a novidade que o governo federal reconhece no trabalho e nessas parcerias, agora ela começa a ter, então, dentro da própria secretaria, uma efetividade maior com estados e municípios através desse relacionamento. Para o Paraná,
secretário? Já tem algum encaminhamento? Porque no município eu posso falar porque eu estava na presidência da fase e, de fato, a gente avançou bastante aqui no município. Claro que a gente tem condição de avançar muito mais. Curitiba está preparada para receber recursos do governo federal e aplicar em várias políticas aqui. No governo do estado, no Paraná, como é que está o relacionamento e a visão da Secretaria Nacional? Bom, então, antes de mais nada, eu queria parabenizá-lo aqui em público. Eu estive aí em Curitiba algumas vezes no ano passado, tive a oportunidade, né, de estarmos aí juntos. Eu presenciei em loco, né, eu estive presenciando e participando do trabalho sob a sua liderança junto à população em situação de rua, com dependência química, fazendo um trabalho muito importante de ajudar essa população a sair da rua, a ser encaminhado para um tratamento efetivo. Então, meus parabéns pelo trabalho que eu tive novamente a oportunidade de presenciar em loco. Aí, com o município de Curitiba, nós temos algumas ações em parceria. Nós temos uma parceria para ajuda no financiamento do hotel social aí no município, que é uma ação bastante importante. Nós temos parcerias por meio de convênios para financiamento de ações de prevenção ao uso de álcool e drogas, enfim. Então, Curitiba tem sido parceiro bastante importante do governo federal nessas ações, né, de enfrentamento às drogas, então, nesse último ano e meio. Nós, em relação agora, então, aos governos, como eu disse, né, nós estamos iniciando essa aproximação, essa parceria, e tenho certeza, enfim, que a gente vai avançar também para termos parcerias mais efetivas com os governos, não só do Paraná, mas de todo o país. Secretário, regulamentação do acolhimento de adolescentes com dependência química nas comunidades terapêuticas. Como é que está essa regulamentação? Essa é uma questão de fundamental importância, vereador, porque nós temos no Brasil, infelizmente, o problema da dependência química se alastrando em toda a sociedade e, em especial, nas pessoas mais jovens, que são as pessoas mais vulneráveis a enveredarem aí pelo caminho das drogas. Então, infelizmente, nós temos tido um aumento importante do uso de álcool e de outras drogas nessa população mais jovem, em especial de adolescentes. Tem aumentado o número de adolescentes dependentes químicos e com todos os problemas advindos disso. Aumento das consequências danosas do uso de álcool e drogas. Nós temos tido, por exemplo, um aumento importante das taxas de homicídio no Brasil nessa população. A Unicef publicou um relatório no ano de 2018 mostrando um aumento importante das taxas de homicídio no Brasil, mostrando um aumento importante de adolescentes sendo conduzidos, então, para internação em unidades socioeducativas, enfim, depois de entrar em conflito com a lei. Então, basicamente, nós temos adolescentes usando mais drogas, cada vez mais adolescentes dependentes químicos, adolescentes envolvidos em situação de violência, sendo vítimas e sendo agentes de violência, enfim, a situação é bastante dramática. E nós precisamos, enfim, fazer frente a esse grande problema que o Brasil enfrenta hoje. Então, por conta disso, o governo federal, num trabalho conjunto da nossa secretaria, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nessa parceria, então, as nossas duas secretarias, nós preparamos uma minuta de resolução, encaminhamos para o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, para que nós, então, tivéssemos, em definitivo, uma resolução que regulamentasse o acolhimento de adolescentes com as terapêuticas, para que nós pudéssemos, então, ofertar a possibilidade dessas pessoas passarem por um processo efetivo de recuperação. É muito importante, né, ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando que essa resolução foi aprovada por unanimidade, né, pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Todos os conselheiros foram favoráveis ao texto dessa resolução. Depois disso, a resolução foi aprovada pela AGU, né, pela Advocacia Geral
da União, foi publicada agora, recentemente, e o nosso objetivo, então, é que, com essa resolução, que obedece a toda a legislação que nós temos na área de proteção da infância e do adolescente, inclusive o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso objetivo, então, é que agora nós tenhamos condições, nós tenhamos segurança jurídica para que as comunidades terapêuticas possam ofertar vagas e cuidarem dos nossos adolescentes. Isso é muito importante. O governo federal está muito preocupado com essa situação dos adolescentes dependentes químicos e esse movimento foi justamente nesse sentido de buscarmos ofertar vagas para o tratamento, para a recuperação de qualidade e em segurança desses adolescentes nas comunidades terapêuticas de todo o Brasil. Parabéns, secretário. Maravilhosa essa notícia. Eu quero trazer um relato, por exemplo, da FAS nos nossos acolhimentos de adolescentes. Alguns meses atrás, eu trabalho muito no tema de adoção e agora estou trabalhando muito na questão da adoção tardia, mas infelizmente acontece, às vezes, nos nossos acolhimentos aqui no município de Curitiba, tem ali um adolescente que já está na dependência química, às vezes na considerada droga leve, que é a maconha, e acaba influenciando os outros adolescentes que fazem parte desse acolhimento. Infelizmente, aconteceu numa dessas unidades, alguns meses atrás, que 2 adolescentes violentaram os servidores do município, bateram, espancaram, machucaram muito, roubaram o veículo de uma das servidoras e fugiram do acolhimento. Uma situação muito complicada, muito complexa e que necessita, sim, desse atendimento. Secretário, eu quero fazer uma pergunta polêmica, né? O internamento compulsório. Por favor, fala um pouquinho sobre isso. Vereador, essa é uma situação muito importante no nosso país hoje. Hoje nós temos a possibilidade da realização da internação involuntária, ou seja, aquela que acontece no caso dos dependentes químicos que apresentam quadros clínicos graves e que, por conta dessa situação, acabam perdendo a capacidade de tomar decisões autônomas. Por conta disso, então, começam a se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Sim. Nesse tipo de situação, então, a nova lei de drogas no Brasil foi aprovada, então, ano passado, publicada no mês de junho, a lei 13.840, coloca, pela primeira vez, então, numa lei de drogas no Brasil, coloca a possibilidade da realização da internação involuntária. E nesses casos, vereador, que eu acabei de citar, que os dependentes químicos começam a se colocar em risco, por exemplo, o indivíduo com dependência química que está numa situação de um franco risco de suicídio, né? Ou num quadro agudo começa a se colocar em risco pessoas da sua família, pessoas do seu convívio próximo, começa a colocar em risco seu pai, sua mãe, enfim. Nessa situação, a internação não só é possível, como ela é necessária. O que acabou acontecendo, então, é que essa nova legislação trouxe a possibilidade dessa intervenção involuntária. E por mais que possa parecer paradoxal, vereador, a internação involuntária priva a liberdade momentânea do dependente químico, mas para ajudá-lo a conseguir a verdadeira liberdade que ele vai alcançar, então, abandonando o mundo das drogas. Então, é isso que a gente espera, então, desse tipo de intervenção. Inclusive, uma intervenção chancelada pelo Conselho Federal de Medicina, né? Inclusive coloca em resoluções do Conselho, coloca inclusive os critérios clínicos para que possa, então, esse procedimento ter um respaldo também do Conselho dos Médicos no Brasil. Muito bem. Secretário, então, qual é a nova política de saúde mental, política sobre álcool e outras drogas que nós temos para o Brasil dentro do nosso governo Bolsonaro, dentro da secretaria? Vereador, essa é uma questão muito importante. Nós conversamos aqui, né, sobre essas 2 novas normativas. O decreto que instituiu a nova Política Nacional sobre Drogas, a nova Lei de Drogas, essas 2 normativas publicadas no ano passado. E é importante nós conversarmos aqui com os amigos que estão nos acompanhando, porque no ano de 2017, no final daquele ano, nós publicamos aqui no governo federal o que é considerado a nova Política Nacional de Saúde Mental. Então, basicamente, o que nós temos hoje,
vereador, são 3 novas normativas: a nova Política Nacional de Saúde Mental, a nova Política Nacional sobre Drogas e a nova Lei de Drogas, que se alinham entre si e que dão novos rumos para o tratamento. Se nós pudéssemos, então, resumir essas mudanças todas, nós poderíamos colocar que são mudanças que objetivam oferecer tratamento para a pessoa que apresenta transtorno mental e também dependência química de acordo com a sua necessidade. Ou seja, se o indivíduo tiver condições de fazer um tratamento de base comunitária, se ele tiver condições de frequentar um ambulatório, ok. Entretanto, se ele tiver um quadro clínico grave, esse indivíduo precisa ir para um tratamento num regime de maior proteção, como, por exemplo, um hospital, como, por exemplo, uma comunidade terapêutica. Então, basicamente, se nós pudermos resumir essas 3 novas normativas, vereador, nós podemos colocar que essas normativas passam a ofertar a possibilidade das pessoas receberem tratamento de acordo com as suas necessidades e não de acordo com as concepções ideológicas e políticas de grupos que estão no poder em determinados momentos históricos. Secretário Quirino, a gente sabe que a maconha tem sido defendida de várias formas pela legalização ou a regulamentação, são usados vários termos. Ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, da Globo, enfim, tem filmes, tem várias frentes que buscam a regulamentação ou a legalização da maconha no Brasil. Nós temos parlamentares eleitos por essa causa. No Paraná, nós tínhamos vereador, deputado estadual, enfim. Bom, o Brasil vai ter uma representação na ONU, em Viena, na Áustria, no final desse ano. O senhor será o nosso representante. Nós sabemos que a maconha, ela tem um efeito, assim como qualquer droga, de ser humano para ser humano, de corpo para corpo. Nós sabemos que a maconha pode ser uma droga muito leve para algumas pessoas, mas que para outras pode levar à esquizofrenia, levar ao suicídio e ter algumas ações muito graves. Fala um pouco do teu posicionamento, como será o seu voto nessa reunião na ONU ao final do ano na Áustria e Viena. Vereador, para quem está nos acompanhando, então, possa entender um pouco esse cenário, no ano passado, a Organização Mundial da Saúde apresentou para a Comissão de Narcóticos da ONU, da Organização das Nações Unidas, 6 recomendações que orientavam para que houvesse, então, a redução do controle internacional sobre a maconha, sobre a cannabis. Na verdade, essa situação é completamente despropositada, porque, na verdade, a maconha é um importante fator de risco para várias doenças mentais, como o senhor mesmo aqui disse. A maconha é fator de risco para problemas como esquizofrenia, ansiedade, depressão, suicídio. Além disso, a maconha acaba levando, por exemplo, ao abandono precoce da escola. A maconha, enfim, está relacionado com uma série de problemas, não só para os seus usuários, mas também para os seus familiares e para todo o conjunto social. Sociedades que vêm liberando a maconha recentemente, e que fica aqui um registro que não é a maioria dos países, porque muitas vezes a imprensa começa a vender uma ideia e parece que todos os países do mundo estão liberando a maconha, o que não é verdade. Na verdade, os poucos países, os estados americanos que têm liberado a maconha, têm enfrentado problemas importantes, como aumento de consumo, aumento do tráfico de drogas, por mais paradoxal que isso possa parecer, aumento da violência, aumento do encarceramento, aumento de acidentes de trânsito, aumento de transtornos mentais, como, por exemplo, quadros psicóticos, aumento de internação de crianças intoxicadas pela maconha, enfim, os problemas são muito grandes. Então, por conta desses problemas todos com os outros países, que nós não queremos que tenha no nosso país e em nenhum outro país do mundo, por conta dessa situação, nós levamos essas recomendações para serem apreciadas no Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, no CONAD, e a posição que saiu do CONAD, e que é a posição que o Brasil defenderá na ONU agora em dezembro, é contra a redução do controle internacional
da maconha. O que nós queremos, na verdade, é a construção de um país e de um mundo protegido das drogas. Olha, eu quero agradecer muito a tua presença na nossa live, doutor Quirino, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas.